Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Conversa de Compas. É uma iniciativa do Coletivo Democracia Corintiana que traz sempre pessoas importantes para discutir os assuntos da nossa política, da nossa história. E eu vou chamar hoje agora os apresentadores que irão participar dessa entrevista ao vivo com o professor Teu Roio. Eu vou chamar a minha amiga, companheira, militante do Partido Comunista de longa data, médica sanitarista, Célia Medina. Boa noite. Boa noite, Orreda. Boa noite a todos. Eu vou chamar agora também para fazer essa mediação junto com a Célia, nosso companheiro Rubens, militante das causas populares, está sempre na periferia de São Paulo. Boa noite, Rubens. Boa noite, grande prazer. Tudo bem, Celinha? Tudo bem, Ojeda? Eu me retiro agora e vou introduzir o nosso convidado. Eu vou sair de cena, vocês fiquem aí com o nosso convidado. Tem uma boa entrevista, estarei atento aqui na retaguarda. Obrigada, Orreda. Tudo de bom. Bom, vamos aqui receber com muita alegria, muito prazer, uma pessoa que tem uma história fantástica nesse país. Eu nem sei por onde começar, Del Roio. Pelo começo. Bom, vamos nos apresentar de novo para o Del Roio, para que todos, né, eu e o Rubens, companheiro aqui do Coletivo Democracia Corintiana, o nosso querido entrevistado hoje, José Luiz Del Roio. Ele não é uma pessoa das arquibancadas, não, mas ele teve uma experiência muito importante quando ele foi procurado pelo nosso querido Sócrates brasileiro, né? Mas o Del Roio tem uma história muito longa. Ele é um pesquisador, um ativista político, um jornalista, um conhecedor e vivenciou muitas coisas. Então, vamos começar pela vida do Del Roio, né? Acho que o Rubens podia começar fazendo a primeira pergunta, mas antes, Del Roio, você tem a palavra para cumprimentar aqui todos os nossos telenautas e torcedores e demais pessoas. Na verdade, é uma honra, eu fico muito contente. A Célia, quando falou comigo, eu falei, meu Deus do céu, eu não é que, sabe, não sou de arquibancada, mas eu estive várias vezes com pedaços da torcida, falei em algumas reuniões, nas ruas e em outros lugares. Então, e tem assim uma tradição tão grande essa torcida, meu Deus do céu, que eu tô contente. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui, o que eu consigo contar para vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos contar historinha. Você começa, Célio. O que você quer saber? Também pode ser o Rubens. O Rubens. Posso começar, Célia? Porque tem um problema que eu vou... Por favor. Diga, Del Roio, qual o problema aí? Diga. Eu me recordo que nos anos 60, ali na época do golpe, eu sempre procurava muito o pessoal mais velho para entender o que a gente ia fazer. Então eu dizia, bom, eu vou falar com os velhos, eles devem saber, viveram, fizeram. E aí eu sempre olhava para dizia, mas não é bem assim, mas era outra época. E nos últimos anos eu me encontro nessa situação, não é? A quantidade de jovens que me procuram para perguntar. E aí fica complicado, porque como o mundo mudou? Mas mudou mesmo. Vocês sabem que tem um cálculo aí, que 99% das grandes invenções foram feitas depois que eu nasci? Quer dizer, que então, coitado de mim, note bem que entrei num mundo que nem a ficção científica sonhava com o computador, ou sonhar com isso que a gente está fazendo. Então, é difícil.
contar a história do passado próprio ligado ao passado próprio. Segundo, a cabeça é aquela que é. Eu trabalho muito com história, fiz centenas de entrevistas, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, com velhos militantes, com lutadores, com vítimas. E eu sei que a memória falha. Você, quando você passa uma certa idade, você constrói coisas. E você está absolutamente seguro que aquilo que você está falando é tudo verdade, é tudo direitinho, no dia tal. Depois, se tiver alguma comprovação, não é exatamente assim. Então, esses são os problemas. Isso, como eu digo, isso eu insisto porque é uma experiência minha longa de entrevistar pessoas. Até quando eu ainda não era velho, eu era jovem, entrevistava pessoas, tomava nota, e tenho lá nos arquivos, que depois vou explicar quais são, que vai estar à disposição de todos vocês. É isso, Célia. Pergunte, ou Rubens, pergunta, qualquer coisa, aí eu começo. Professor, ótimo. Talvez tenha chegado o momento de você estar do outro lado, né? O pessoal perguntar para o senhor, né, professor? Então, nós jovens aqui temos um caminhão de perguntas, né? Então comece, porque assim... Inicialmente, até uma curiosidade minha, mas é de muita gente, que depois do golpe de 2013, 2016, né, que iniciou aí em 2013, muita gente se interessou por política e essa bolha democrática dessa última geração, né, que a gente viveu numa bolha democrática, né? Esse pessoal que teve a bolha democrática estourada nessa última quadra começou a se interessar por política. Sim. Então, eu queria que você falasse como foi a sua iniciação, como é que foi a sua formação política, que a gente deu uma lida na sua biografia, ela é muito extensa, muito rica, espero que a gente consiga aí extrair boa parte dela aqui, mas em uma hora é quase impossível, né, professor? Mas a gente vai fazer força aqui, a gente vai se esmerar. Mas a gente volta em outro período. Exato, Já fica o convite, né, Célia? No final a gente reitera o convite para uma nova live, né? Porque é muita história, né, professor? A gente queria saber como é que foi esse início. A gente sabe que o senhor é do interior paulista, de Bragança, né? Sim. De uma cidade pequena na época, né? Porque nós estamos falando dos anos 50. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: como é que uma pessoa chega a dedicar-se à luta social, seja um pouco como for? Na minha época, nós dizíamos que tinha diversos caminhos. Um era o estômago. Você tem fome e tem que lutar. O outro caminho era a inteligência. Você estuda e diz: meu Deus do céu, está tudo errado, eu tenho que ir para a guerra. E o último caminho é o coração. Você olha e vê aquela desgraça de tudo quanto é lado. Não é suportável viver uma vida normal sendo indiferente ao que acontece. Se mais tarde a gente falar da Itália, quem tem a grande trabalho, o grande artigo, a luta contra a indiferença é Antônio Gramsci, o grande marxista italiano. Eu depois vou recomendar essa leitura. Odeio a indiferença. Quer dizer, você tem o coração golpeado. Você tem que seguir um desses três caminhos. No meu caso, foi próprio o coração. Eu não tinha... Eu era pobre. Minha família era pobre, mas não era miserável. Eu comia arroz e feijão de dia, de noite, com banana e tudo bem. Não tinha problema. Eu tinha também... Não tinha acesso a uma instrução que me levasse à crítica social. Era difícil, não existiam livros, não existiam livrarias, não existia nada numa cidade pequena. Mas, sobretudo, a prepotência da oligarquia cafeeira já morrente
já morria, mas a prepotência da oligarquia cafeeira e tudo o contorno em relação aos camponeses, em relação aos trabalhadores rurais, que eram praticamente escravizados e tal, me levou a que tinha que... Não estou de acordo. Não estou de acordo. Então... Isso foi logo na tenra juventude, professor? Eu era muito jovem. Sim. Porque eu, 16, 17 anos, concretamente aconteceu uma coisa curiosa. Eu fui eleito, foi no ano 58, foi recriada a União Paulista de Estudantes Secundaristas. E eu fui eleito delegado. E tinha um monte de voto, porque todas as escolas de Bragança, que eram 4 ou 5, tinha um monte de voto, esses votos, me elegeram delegado. Então eu fui delegado, único. Então tinha 5, 6, 7 votos e vim para o Congresso da UPS em São Paulo, União Paulista de Estudantes Secundaristas. E aí eu não entendia muito não o que eu ia fazer lá, mas eu acabei entendendo que eu fazia parte de um partido de direita, que se chamava Vanguarda Católica, que não tinha nada a ver comigo, porque com a minha cabeça, o problema é com o meu coração. E eu fiquei hospedado, sabe aonde, gente? Para quem é de São Paulo, capital, no quartel Tobias da Aguiar. Os estudantes do interior, muitos ficaram lá. E lá, 2 oficiais da Força Pública, que depois seria, muito mais tarde, seria a Polícia Militar, né? Na época a Força Pública, conversaram comigo e explicaram que tinha a questão do petróleo, estava criando a Petrobras precisava ser reforçada, tinha sido criada, ia ter essa votação entre os estudantes, e eu acabei absolutamente convencido que eu tinha que votar pelo petróleo é nosso, votei, e teve muitos problemas, porque o direito foi muito agressivo. Dentro do movimento estudantil, professor? Foi os primeiros dias, sofri muito ataque da direita, voltei, sofri bastante perseguição na cidade pequena, porque o bispo, um dos mais reacionários do país era conhecido, era um bispo que não reconheceu e não reconhecia, na época não reconheceu, não reconheceria o Concílio Vaticano II, fez um escândalo dizendo que eu era comunista, porque dizer que era comunista na época era morrer. E aí eu achei que era bonito, já que eu sou comunista, então eu sou. E realmente, muito pouco tempo depois, de São Paulo, veio alguém que me procurou e disse, olha, você está bem, está legal, tal. E eu comecei a ter uma ligação clandestina, uma ligação com um partido clandestino, né? Não somente era ilegal, mas ainda no período era clandestino. Foi uma ligação um pouco atípica, porque eu ainda morava lá, depois vim para São Paulo, em 1960, vim trabalhar aqui, vim sobreviver, trabalhar, aquilo que eu queria, e sempre mantive o contato com o Partido Comunista Brasileiro na época. Como eu gostava da questão do campo, eu fui trabalhar muito no campo. Eu trabalhava, vamos dizer assim, de segunda a sexta, e a sexta eu partia para algum lugar do campo para organizar camponeses, ligado a uma estrutura do Partido Comunista Brasileiro. Em 61... Isso já em São Paulo, professor? Eu estava no interior ainda? Não, eu estava em São Paulo. Mas eu saía... Já morava em São Paulo? Saía o final de semana, ou qualquer férias, ou às vezes eu não tinha um trabalho fixo, firme assim, porque não sempre era fácil. Então eu tinha, às vezes, trabalho de vendas, etc. Então, você podia tentar vender tudo em 2 dias e ficar 5 dias andando pelo campo. E a gente veio. Então, eu trabalhei, porque estava o governo do Jean Goulart, né? Ele tinha legalizado a criação de sindicatos rurais. Para quem é jovem, vocês sabem, então, que quando eu comecei isso, a minha vida política, camponeses, trabalhadores no campo, eram absolutamente proibidos de terem qualquer tipo de organização reivindicativa. Qualquer tipo. Não era como trabalhador da cidade, não podia ter. E a oligarquia, o latifúndio lutava muito contra isto.
Então era muito difícil. Aí foi legalizado, mas ainda assim não, você entrar no campo para organizar camponeses era uma coisa terrível. Bom, eu não vou aprofundar esse tipo de trabalho. E depois eu também, em certo momento, comecei a trabalhar como bancário, um emprego mais fixo, então aí eu tinha contato realmente então, com os companheiros do PCB, da área bancária. Eu era muito metido, me metia em tudo, não tinha muito contato, muito contato. E assim estava, passei 3, 4 anos sendo um militante de base em trabalho de campo, ou trabalho pouco como bancário, ou algum trabalho também, algum trabalho na área de bairro, coisas assim. É 64, é o golpe que vai me fazer dar um salto nessa história. Isso. Não sei, expliquei bem? Não expliquei? Deu para entender? Muito bem, deu. Liga o microfone, Celinha. Perfeito, Delroio. E já que você já mencionou 64, teu salto, fale um pouco, então, desse período, o que você estava fazendo no PCB? Foi uma coisa curiosa. Bom, eu não estava fazendo isso que eu contei, né? E depois, a gente... Era muito intenso o clima, então, ler jornais, distribuía muito jornal, jornal do partido, por exemplo, Novos Rumos, mas mesmo outros, pelo interior, porque eu viajava de uma cidadezinha a outra, levava pacote, essas coisas que se fazia, né? Não tinha outra coisa, tinha que levar pacote embaixo do braço e distribuir, ou vender, quer dizer, se vendia, né? Tinha que fazer finanças. E diziam, você que tem um pouco de contato, sabe enganar bem, veja aí de tentar conseguir dinheiro, porque o partido ilegal sempre tem suas dificuldades. Fazia tudo isso no golpe. Tinha acontecido uma coisa tão simples, tão elementar. Me convidaram ir numa delegação para o Rio de Janeiro, dia 13 de março. De 64, porque tinha o comício do Jean Goulart, da Central do Brasil, onde o Jean Goulart ia decretar o início da reforma agrária, como realmente eu fiz. Como eu trabalhava nisso, vai lá, é uma espécie de prêmio, vai. Fui com um pequeno grupo de jovens do PCB, e nós fomos com um avião do CAN. Vocês nem sabiam o que é isso. O CAN era o Correio Aéreo Nacional. E o Correio Aéreo Nacional, eles tinham os aviões velhíssimos, grandes da Segunda Guerra Mundial, sem banco, sem nada, que era para carregar só pacote. Aí me puseram lá, eu mais alguns companheiros, dentro do avião, junto com os pacotes, viemos ali com o pacote na mão, tal. Mas uma viagem curta, depois a gente era jovem. Chegamos, fomos lá no comício, foi uma coisa muito bonita, tal. Eu contei aí num filme, eu contei em algum lugar que do dia 13 de março, depois que acabou o comício, eu vou contar de novo, porque eu já contei, mas é obrigado a saber. Quando acabou o comício, esse grupinho de jovens, 3 ou 4 jovens, 5, 3 ou 4, nós fomos na sede do Comitê Central do PCB, que não era uma sede legal, tinha lá nome de qualquer deputado, mas era a sede. Vamos lá. Era bastante interessante, emocionante ir na sede central. O Partido Comunista era muito forte, né? É outra coisa que tem que se dizer. Ele era muito ramificado, era muito forte. Fomos lá e foi ali que eu vi pela primeira vez o Carlos Marighella. Porque não tinha nenhum dirigente lá, só estava ele. Ele foi muito atencioso, nos pegou, nos conversou, perguntou a nossa situação em São Paulo. A gente estava muito entusiasmado. Contamos que estava muito entusiasmado. Ele falou, então é melhor baixar um pouco a bola, gente.
porque vem o golpe. Se cuidem, a situação não está boa. Na verdade, nós não acreditamos muito nele, não. Não acreditamos muito, mas ficamos preocupados. Porque foi um caso do Carlos Marighella, um grande nome dentro do partido. Com a história que ele tinha tido, de resistência, de luta, de deputado. Ele era um grande nome, ficamos preocupados. Mas foi ali que conheci Marighella, voltamos. Realmente, no dia 31, né, de março, começa, já no dia, na noite do 31 de março, tem uma grande movimentação militar. Eu vou tentar entrar em contato com o partido. Vou na sede do partido, central, a sede estadual, né, que é no prédio Martinelli, 14º andar, não dá nem para chegar perto. Eu passei pelo banco onde eu trabalhava, já me disseram, não entre, você vai ser preso. Falei, mas o que eu fiz? Não entrei. Naquele dia eu fui despedido, obviamente. Fui até o sindicato dos metalúrgicos, na Rua do Carmo, que era um outro polo que eu conhecia bem, porque tinha lá o sindicato dos metalúrgicos, era muito forte, tinha lá o companheiro Deleles, que era presidente do sindicato, eu conhecia. Eu falei, vamos ver o que a gente faz. Bom, aonde eu ia encontrar metralhador e tanque de guerra? Os sindicatos e as sedes do partido estavam todas invadidas. E não só do PCB, também do PTB. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Aí eu fui para um local que eu conhecia, que eu ia, né? Eu tinha até lá uma inscrição, né? Mas era uma coisa um pouco formal. Porque eu participava de um grupo de estudos do partido de filosofia marxista. Então eu conhecia o pessoal da Faculdade de Filosofia. Porque esse grupo não se reunia lá dentro, se reunia fora. Mas eu conheci os caras. Então os companheiros eu conheci. Então eu fui lá falar com eles. Vamos ver. E realmente a faculdade de filosofia não estava invadida, as universidades ainda não estavam invadidas, nem os teatros. Então, estava se golpeando, era duramente o setor operário da cidade, e camponês, né? E agrícola, né? E os camponeses do campo lá. Mas, vamos dizer assim, a intelectualidade, a classe média ainda não estava sendo golpeada. Fui lá. E o que acontece? Acontece que a gente não sabe o que fazer. Tinha muita esperança no Brizola. Leonel Brizola, ex-governador do Rio, né? Ele tinha se retirado lá não, ele era governador de Rio Grande do Sul. Ele tinha garantido a resistência, então a gente tinha que se preparar para a resistência em São Paulo. Assim, mesmo que aqueles dominem, eu estou contando muito, porque é bastante mais longa a história. Mesmo que a gente tem que criar uma resistência aqui. Naquele momento, vem uma ordem do partido de recuo organizado, que é uma ordem que eu não aceito. Eu digo, não, que é isso? É recuar. Eu e outros, claro, eu não sou ninguém ali. Então acontece uma coisa curiosa, tem uma reunião da Assembleia dos Comunistas, que é muito grande, e acabam me elegendo secretário político. Ali da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Do partido. E aí, então, eu tenho que assumir essa tarefa, e essa tarefa vai bem, basta, acabou. Aí vai se desenvolver um monte de coisa que vai ser bastante complicada. Posteriormente, eu vou ser eleito secretário do Comitê Universitário, quer dizer, de todos os comunistas, estudantes comunistas do Estado de São Paulo. Eu vou também para a seção juvenil do Comitê Central, que é o organismo que coordena os comunistas e as comunistas juvenis estudantes. E aí começa também um confronto muito duro dentro do Partido Comunista.
muito duro, que é um confronto de posições políticas, aonde eu vou retomar contato quase muito logo depois que ele sai da cadeia, com o Carlos Marighella, com Câmara Ferreira, Jacó Gorender, Polônio Carvalho, Mário Alves, falando de dirigentes nacionais. Depois, com uma série de outros companheiros intermediários. É isso, gente. Perguntem, basta, senão aqui fica... Muito bem, isso já tinha, o golpe já estava se aprofundando ali, né? Que ano que a gente está aí? O golpe está se aprofundando. Então é o seguinte, mas dá para entender toda essa bagunça aí que eu estou falando? Hã? Sim. Não, sim, perfeito, deu ruim. Só vamos pensar também uma coisa. Pois é. Por isso que eu falei que eu volto outra vez. Não vamos terminar a história hoje. Depois vocês querem. Vocês querem saber da idade. Seu convite é para voltar muitas vezes. Célia, vai tocando, Célia. Mas, Roio, diga. Qual foi o momento exato e quais eram as condições que você começou a sair do país? Vamos agora, durante uns 10 minutos, para antes chegar na Itália. É outra grande, longa história, né? Bom, não, o problema foi o seguinte. Então, houve um confronto muito forte dentro do Partido Comunista sobre posições políticas de como analisar a ditadura, que tipo de ditadura era e que tipo de confronto realizar contra essa ditadura. Foi uma luta interna que era também ligada à organização e era ligada a ter que lutar. Ela foi por todo o ano 64, 65, 66, até que se criou um grupo, que eu vou chamar mais à esquerda, não é? No Comitê Central, que achava que não tinha muitas possibilidades. Não era só que não tinha possibilidade, que não era possível você lutar contra aquela ditadura violenta, cada dia mais violenta, que torturava, que matava, que vendia o país, que se alinhava automaticamente às posições norte-americanas. Enquanto existia uma guerra do Vietnã, que nos incomodava muito, quer dizer, um povinho pequenininho de tamanho, gigante, enorme, de coragem e capacidade para lutar contra os Estados Unidos. Nós tínhamos tido uma grande revolução na Argélia, tínhamos tido uma revolução em Cuba, tínhamos tido várias revoluções. Mas por que nós temos? Nós vamos passar a vergonha. Passar não é vergonha, é uma questão moral também, não era só política, para muitos de nós era moral. Nós vamos passar décadas, anos, sem resistência contra um golpe desses? Não vamos resistir? Que isso? Custará? Não sei. Será longa a resistência? Será longa. Mas temos que resistir, temos que marcar que houve brasileiros que não estiveram de acordo com esse domínio total. E aí, dessa briga, dessa luta, que vai surgir uma série de confrontos, que vai surgir organizações que são chamadas de luta armada, não é? Aí eu fico nesse grupo, particularmente com os companheiros do Comitê Estadual de São Paulo, que era a direção do Estado de São Paulo, que eu fazia parte, 15 companheiros, dos quais 13 decidem criar o Agrupamento Comunista de São Paulo, que posteriormente será Ação Libertadora Nacional. Libertadora Nacional, ALN, estou aqui confundindo, já estou cansado. E aí a coisa se radicaliza, a repressão aumenta, e Carlos Marighella me pede, em 69, que eu tenho que realizar uma série de tarefas no exterior. E eu passo um tempo em Cuba, Marighella morre, Câmara Ferreira vai para o exterior por algum tempo, me pede,
pede, sim. Tarefas, né? Pedia, dava tarefas, uma série de tarefas para realizar sempre. Agora na Europa, porque eu estava na América Latina. Agora na Europa, vou para lá, que morre Câmara Ferreira, volto para a América Latina e eu fico, então, por um período, trabalhando com os companheiros que querem organizar uma resistência efetiva no Brasil, né? Só para esclarecer, professor, nesse momento você já está fora do Brasil, né? Nesse momento estou fora. Eu vou jogar na Itália. Estava pensando como chegar. Sim. Aí só para esclarecer quem assiste, parece que você sai, acho que já estava na clandestinidade e o senhor sai, né? Não houve Então, nenhum... eu não sou o senhor. Tá, muito bem, professor. Aí esse percurso, né? Aí esse percurso, Cuba, depois o senhor vai para o Peru, Chile e aí sim Itália, né? Estamos na Itália, né? Eu antes, na verdade, o percurso deve ter sido inicialmente diferente. Foi França, foi Itália, foi Argélia, foi Checoslováquia, depois Cuba, depois de Cuba foi Itália, depois de Itália foi Peru, Chile. E todas Peru, essas passagens, e depois professor, Itália. Mas passaram alguns anos, né, fazendo tudo isso. E deu para fazer militância em todos esses locais? Só isso, não fazia outra coisa. Muito bom. Eu não fazia outra coisa. Não fazia outra coisa. Nós tínhamos um esquema de contatos internacionais e de apoios internacionais realmente impressionantes, de solidariedade à resistência brasileira, que foi sendo criada. Então, eu era uma daquelas pessoas que mais livre, vamos assim dizer, porque muitos dos exilados tinham famílias, filhos, pequenos, né? Eu era mais livre, era conhecido, então metido, como eu disse, então fazia esse tipo de trabalho. E aí parece que... Então você está na Itália, e aí, nesse momento, inclusive uma boa parte da direção que sobreviveu também já está em Moscou, né? Da direção do quê? Do PCB? Do PCB. Isso. Note bem, eu não era do PCB. Eu tinha sido expulso. O grupo foi expulso. Vocês foram expulsos. Nós éramos a RN, né? Em 75, o Prestes conversou comigo, eu conhecia Prestes. Ele disse, por que não volta? Por que não volta? E um grupo da LN, que naquele momento estava praticamente exterminada, porque os companheiros ou estavam todos na cadeia ou estavam mortos, né? Um grupo voltou ao PCB. Então, em 1975, eu volto ao PCB. Em 75 também, eu acabo me estabilizando na Itália, embora eu conhecesse a Itália, porque ia muito lá, mas estabilizando na Itália em 1977. Basicamente me estabilizo na Itália em 77, porque tinha uma tarefa a cumprir, que era, entre outras coisas, que era tentar salvar os arquivos do movimento operário, os arquivos do Partido Comunista desde 22, e também os arquivos anarquistas desde de 1990, que estavam se perdendo no Brasil, porque a ditadura queria destruir aquilo. Então foi montada uma operação e para levar para fora esse monte enorme de material, muito delicado, muito frágil. E eu acabei ficando junto com um companheiro. O companheiro era muito, muito bom. O Maurício Martins de Mello, tinha trabalhado com o general Werner Sodré, era um ótimo conhecedor de história, também de
Belas Artes, e ótimo cozinheiro. Mas era ele a chave da questão, arranjar um local para todos esses arquivos. E nós arranjamos, foi na Fundação Feltrinelli, de Milão, que era uma das duas grandes fundações do movimento operário que existiam na Europa Ocidental. A Feltrinelli na Itália, e tinha a grande fundação do trabalho de Amsterdã, e tinha os arquivos da Segunda Internacional. Nós optamos pela Itália, onde estavam os arquivos comunistas, e lá, então, depositamos isso. Mas alguém tinha que ficar responsável disso, ter contato, manter, guardar, etc. Então, eu fiquei lá, na Itália. Pronto. Agora peço o que você quer direto, que já sei. Boa. Vai, Celinha. Bota um jogador no meio dessa história aí. Pois é, um jogador que influenciou aqui multidões, né, muito amado. Multidões, né? É o seguinte. O nosso... Só vou lembrar aqui, a quem não puder não saber, né, dos nossos teleouvintes, que o Sócrates, naquele grande comício das diretas, ele disse o seguinte: olha, se a emenda não passar, ou seja, se a gente não tiver eleições livres no país, eleições diretas, eu vou para a Itália, porque tenho essa oportunidade, mas se passar, eu continuo no Brasil. E, né, você vai lembrar que aconteceu essa primeira derrota, e é aí que o Sócrates vai para a Itália, e também, que era uma pessoa muito ligada nos assuntos políticos, né, procura um senador da República para pedir orientações. Aí essa parte é com você. Esse segredo todo... Não tem segredo nenhum, Célia. Queremos conhecer. Não tem segredo, eu já vou começar te corrigindo. Eu acho que o Sócrates, quando ele foi para Florença, né, na Fiorentina deve ter sido 84, 85, por aí. Não, eu não era senador nesta época, não. Eu vou ser senador depois, já muito depois. O problema é o seguinte, deixa eu explicar um pouco aonde que entrou, como era Florença, não vou falar da Florentina, mas de Florença e da Itália naquele momento. A Itália estava vivendo uma grande contraofensiva dos patrões, como a gente chamava, e tinha uma luta operária, uma luta estudantil imensa. Tinha morrido naqueles dias, naquela época, naquelas semanas, o Enrico Berlinguer, que era secretário do Partido Comunista. O enterro tinha sido mais de 1,5 milhão de pessoas. Eu sei, porque eu estava lá em cima, perto do caixão, então dava para mim ver. Isso foi em Roma. Era uma coisa aí. Então, manifestação, luta, greve todos os dias. Na região toscana, que é a capital, Florença, era uma região de total predomínio comunista. Muito de esquerda. E muito interessante, muito interessante. Ora, o Sócrates caiu aí, nesse meio. Eu me divertia muito, eu não o conhecia, evidentemente, nem o conhecia, via assim, mas não é que... Mas eu lia muito sobre o Sócrates, porque ele era um jogador atípico, vocês sabem tudo, não vou contar, mas ficou famoso. Eu lembro que uma coisa que eu morria da risada, eu não conhecia, de ler, é quando... vocês devem saber tudo isso. Quando o técnico da Fiorentina vê ele lendo um monte de jornais, ele diz: pô, o que tem aí? Está curioso saber da tua vida? Ele falou: não, eu não leio jornal esportivo de jeito nenhum. Ele estava lendo no Unitar, jornal do Partido Comunista. Ele disse: só isso que eu leio, não leio jornal esportivo. Então, ele estava com a cabeça totalmente envolvida com aquilo. Eu ia muito a Florença. Naquele momento eu não morava. Eu morei depois 7 anos em Florença, mas daquele período eu não morava em Florença. Eu ia muito lá, porque
porque tinha muita agitação lá, muita coisa para fazer, estava começando o centenário do 1º de maio, que eu trabalhava com os sindicatos dessa coordenação, e eu tinha uma base lá em Via Nuove, que era uma casa do povo muito grande. Então eu falava muito em público, E põe lá, cartazinho, vai falar às vezes não era o Zé Luiz Del Roio, não. Vai falar o Francisco Correia, que era um outro nome que usava, que era o nome falso da ditadura, mas vai falar o Zé Luiz Del Roio, brasileiro, etc. Às vezes me tratavam de brasileiro, às vezes italiano, mas com o nome era brasileiro. E foi aí que o Sócrates passou por lá. Florença era uma cidade pequena. É uma cidade pequena, não é uma metrópole. Cidade maravilhosa, talvez a mais bonita do mundo, mas é pequena. Se tem lá um cartaz, muitos cartazes, vem falar o tal brasileiro. É bonito, professor? Hã? É mais bonito que Bragança, é? É mais bonito que Bragança lá. Bom, aí também você já me golpeia o coração, né? Isso não é justo, pô. Sim, é mais bonito que Bragança. Florença é uma maravilha. E o Sócrates passou lá pelo Via Nova. Sou um brasileiro, estou fazendo política italiana, mas que eu já era italiano também, já tenho a nacionalidade italiana, deve ter ficado curioso, né? Eu notava nele uma ânsia de entender, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não é fácil, muitos partidos, muitos sindicatos, posições, os italianos, sobretudo os florentinos, eles são artistas da palavra, não é? Discursos complicadíssimos. Então, só que se dava com essa ambição. E depois o Gramsci foi um grande teórico marxista, ele é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, que daqui a pouco vai fazer 100 anos, no ano 2001, na cidade de Livorno. Ele ficou 11 anos preso na mão dos fascistas, na mão de Mussolini, sofreu muito e morreu na cadeia. Mas ele escreveu uma quantidade absurda de papéis na cadeia. Isso já tinha sido publicado na Itália, mas naquele período tinha sido reestruturado e tinha sido publicado de novo. Estava uma verdadeira coqueluche na Itália. Gramsci. E é dos Gramsci. Talvez essa seja a grande curiosidade do Sócrates, que fez se aproximar do senhor, aprender sobre Gramsci, ele lia Gramsci. Eu falava de Gramsci. Esse contato mais íntimo do senhor? Gramsci, e era realmente cara importante. O problema é que Gramsci é difícil, porque ele escreveu na cadeia, ele não podia escrever tudo o que queria, como queria, senão rasgava, jogava. Então ele fez muitas análises de política, de literatura, de história, cultura. Então, ora, era realmente a grande... Mas não era só na Itália, não. Estava acontecendo isso em vários lugares, e no Brasil também. Por quê? O Brasil foi o país que mais sofreu influência, naquele momento, do gramscismo. Nós tínhamos um grupo de intelectuais que resolveram aprofundar a questão do Gramsci. Deu muita briga, da briga até hoje. Se dividiram os gramscianos, etc. Mas, então, ora, o Sócrates era um homem que... Eu não sei, eu não entendo de futebol, ele era um jogador de futebol, mas me parecia que ele só queria saber, naquele momento, era de política. Como é que a gente transforma o mundo, como que a gente faz, como é que... Bom, eu fiquei... Professor, o interessante tem uma frase... Tem uma frase que se atribui ao Sócrates, né? Fala, Sócrates, por que você foi para a Europa? Ali ele falou, olha, eu não estou interessado muito em futebol, né? É isso que a frase era mais ou menos... Aqui eu não estou muito interessado em futebol, eu vim mais para a Europa para ler o Gramsci em italiano, né? Uma frase conhecida do Sócrates. Pois é. Ele deve ter comprado aqueles 4 volumes que tinham saído daquele período, ler Gramsci em italiano. Pois é difícil para italiano ler Gramsci em italiano. Ele deve ter sofrido bastante, mas ele tinha essa ânsia, mas era uma ânsia justa. Era uma ânsia
porque eu entendi perfeitamente. Agora, Sócrates era um monstro, né? Ele era muito considerado. Quando conversei com ele, coitado de mim, ele é o Sócrates, né? Tem um outro lá também que era incrível, me atrapalhava a vida, que era o Falcão. Porque o Falcão era a minha cara, eu era a cara do Falcão, quer dizer. Então a gente nos confundiam. Mas o Sócrates, ele queria isso. Então, o que eu vou tentar explicar em poucas palavras? Não que eu entendesse muito de Gramsci, dizer a verdade, mas tentar em poucas palavras. Aliás, o maior conhecedor de Gramsci, sem dúvida nenhuma, do Brasil, eu defendo, é meu irmão. Já meu irmão já estava atrás. Ele devia ter ido falar com o meu irmão, mas é que o meu irmão não estava com o retrato na parede, né? Não era o político. Então, o Sócrates, e ele era muito amado e odiado. Odiado pela direita, que o considerava, que é isso, pô? Vagabundo. Vagabundo, bêbado, etc. Mas a esquerda... Direita italiana, na época da Itália, você disse? A direita italiana. Sim. Enquanto o clima de Florença, às vezes, os florentinos são cruéis, seria bom que ele jogasse um pouco, né? Mas o amavam muito, porque ele era uma grande personalidade que exprimia, naquele quadro avançado da luta social, exprimia, o que eu posso dizer, uma ligação íntima com aquilo. Ele se ligava a Florença, não é porque era bonita ou porque ganhava dinheiro, ele se ligava a Florença porque tinha luta social. Ele estava interessado. Mais tarde ele vai até dizer que ele preferia até Cremona. A Cremona... Não foi isso. Eu conversei com ele, só foi mesmo na casa do popolo, na casa do povo. Foi um lugar externo. Eu tinha que voltar, eu tinha que viajar. Fiquei até depois de encontrar de novo, mas eu não tive audácia de procurá-lo, porque ele era muito importante, gente, naquele momento. Ele já tinha sido no Brasil, mas ele era importante lá. Tinha uma imagem que também que rompia o atleta que está atrás de dinheiro, o atleta alienado, né? Era uma imagem que tinha esse aspecto muito positivo para o esporte em geral na Itália. Vou dizer em geral, porque representavam uma outra vida. Então, eu conversei com ele só lá, nunca mais procurei, ele não me procurou. Foi uma pena, mas eu não estava em Florença. Foi depois que quando fui morar em Florença, ele já tinha saído. Mas marcou, até uma vez falei com a Célia isso, porque não tinha sido uma coisa, não aconteceu nada no mundo, só encontrei com o Sócrates. Mas para mim marcou, aquele grandão lá, falando. Na Casa do Povo tinha também, só para falar mal do Sócrates, também tinha cerveja, porque uma Casa do Povo tem e o pessoal da Casa Professor, esse estreitamento da relação não fez o senhor virar corintiano, não, professor? Você não fez virar corintiano, querido meu? Você sabe que é uma guerra esse negócio. Meu pai era São Paulino, sei lá por quê. Era italiano e não era palmeirense. Era uma coisa incrível. Eu fiquei... Claro que eu fiquei apaixonado, por incrível que pareça, foi pela democracia corintiana nos anos da luta contra a ditadura. Pô, isso era uma coisa fundamental, gente. Vocês não sabem o que está no exílio, está tudo fechado, e você tem aonde você não espera, aonde você não espera, daí um movimento desses, aquilo lá. Então, o que você quer? Essa tal da democracia corintiana ganhou meu coração. Eu, como esporte, sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia naqueles anos do golpe, antes do golpe? Isso me limitava muito o contato com todos os outros esportes. Eu era um fanático jogador de xadrez. Eu adoraria ter jogado xadrez, inclusive em 76, eu ainda ganhei um campeonato de xadrez
em Moscou, que foi o auge, ganhar em Moscou. Hã? Tem mais essa, hein? Campeão de xadrez. Essa aí não está em nenhuma biografia. Jogadorzinho. É isso, gente. Ganhar em Moscou um campeonato de xadrez, você teria que mostrar aqui para nós, essa é uma taça muito digna, mas deu ruim. Você sabe que eu não ganhei uma taça? Eu ganhei um xadrez, que me foi dado pelo presidente do Comitê Olímpico Soviético, porque ia ter as Olimpíadas lá, acho que em 1980. Não, eles me deram um xadrez. Mas que você sempre com muita coisa rica na sua vida, né, Rui? Que maravilha. Eu acho que agora, Rubens, o que você acha? Nós estamos assim a 10 minutos do final e muito do que você falou, principalmente nesse momento da ditadura no Brasil, né, muito nós estamos agora revivendo, não é, a mesma situação, todo mundo levamos também um tempo aí para entender que os militares todos estão no poder de novo, né? Não é o Bolsonaro com um partido. Incrivelmente maior número, né, do que na época da ditadura. Lembra muito o que você menciona aí de 64, que leva-se um tempo para entender todo esse, inclusive xadrez, né, como chama o Nassif, o xadrez do golpe, o xadrez do poder. Então, o Nassif joga xadrez, a parte de escrever. Ele joga. Sim. Então, ele também joga xadrez. Então, Delroio, a gente gostaria que esse último momento você falasse um pouco sobre o momento atual, como é que você está vendo, quais as mensagens que você acha importante passar para essa nossa juventude, que, como você viu, né, novamente, torcedores de futebol foram para a rua, torcedores de futebol se manifestaram várias vezes nos estádios, foram castigados, presos, enfim. Você está falando para um grupo de não só da democracia corintiana, mas claro, pessoas, né, que tem uma... Então, a gente gostaria de ouvir sua mensagem para nós todos aqui, e principalmente para esses jovens aqui representados pelo Rubens. Não tão jovens, né? Mas... Numa dessas manifestações que houveram uns 2 meses atrás, tal, que estava aí o pessoal algumas torcidas, tal, eu fui correndo, eu queria ir. Ou era, não sei se era na Paulista, eu vou. Me bloquearam, não deixaram entrar. O pessoal da torcida, quando me viu, me reconheceram, me seguraram e me levaram embora. Velhinho aqui, não. Com o vírus, não. Porque eu queria ir porque queria abraçá-los. Nada, eu queria fazer tudo errado. Não podia ir, não podia abraçar, não podia chegar perto. Mas, então, pela felicidade, realmente, de encontrar um tipo de movimento como o Pivo, que penetra em áreas que a gente não conhece, são populares, são profundas, porque se espalham, né? Pelas periferias, se espalham por cidades. Tem uma forma de diálogo, uma forma de conversa altamente criativa. Bom, nós estamos vivendo uma época difícil, porque o fascismo, talvez o governo institucionalmente não seja um governo fascista, mas o fascismo avança, se está estruturando, é perigosíssimo, atinge forças poderosas de milicianos, setores de polícia militar, amplos setores militares neopentecostalistas de extrema-direita, católicos de extrema-direita, é todo um bloco que tem muita ligação com o exterior. Então, é uma luta difícil, que nós temos que travar essa luta ainda por alguns meses com essa maldição do vírus. Eu digo alguns meses porque vai demorar para acabar com o negócio do vírus,
porque mesmo que a gente tenha vacina agora em dezembro, até vacinar, até isso vai ainda. Se vai tudo bem, nós temos 6, 7 meses pela frente, lutar nessas circunstâncias. O que é necessário ter é não existe possibilidade de vitória, primeiro, se não tiver esperança. Esperança, esperança. Não desanimar. Não desanimar. De jeito nenhum. Consegui fazer uma manifestação pequena, foi pequena. Paciência. A próxima vai ser maior. Consegui conversar com gente. Tem que organizar. Organização, não importa se você acha que é pequena. Organização, conversa, discussão, esperança, certeza que o fascismo é péssimo, é horrível, é a pior coisa que pode acontecer. Mas ele vai ser destruído, porque ele tem as suas intrínsecas contradições e tem as suas fraquezas. Agora, não nos resta isso, ou isso não temos país. Nós queremos um país. Nós queremos um país muito mais igualitário, um país muito mais culto, um país onde as pessoas possam comer. Eu falei que há 50, 60 anos eu comecei porque tinha gente que não comia. Depois de 60 anos é duro, né? Mas mudou, porque nós, os camponeses, criaram sindicatos, criaram o MST, criaram um monte de coisa que não são mais possíveis de destruir. Não são mais possíveis de destruir. Então, o que era o mundo camponês que eu conheci, o que é hoje, foi o estado de vitórias nossas. Agora, vou dizer mais uma coisa. Eu estou convencido que é mais frágil do que parece. Todo esse arcabouço do inimigo. Porque esse inimigo está sustentado por forças do imperialismo internacional, sobretudo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está numa situação difícil, muito difícil. Nós não sabemos nem como vai ser o resultado das eleições. Se vai ter eleição, não vai ter eleição, se as eleições vão ser aceitas. Está uma situação de conflito, de solução social nos Estados Unidos muito forte. Isso nos dá maiores possibilidades. E os Estados Unidos está perdendo terreno. Eu digo isso também em parte para a Europa Ocidental. Porque outros países avançam. O avanço da China nos abre oportunidades extraordinárias. O fortalecimento ou a resistência russa também, sobretudo nesse caso, desses dias. É isso, minha gente. Falei demais, mas um dia eu falo mais detalhadamente. Porque aqui era só uma primeira conversa, se vocês quiserem. Se não quiserem, paciência. A gente se vê pela rua. Gente, tem que interferir aqui. Está todo mundo pedindo para a entrevista continuar. Então, eu estou votando que continue. Não. O problema é o seguinte, gente. Eu tinha aqui me comprometido, falei com a Célia. Eu sei, é uma coisa chata, porque deve ter pessoas que eu não estou vendo, né? Que talvez queiram fazer perguntas. Mas, minha gente, eu realmente, se os organizadores quiserem, eu estou sempre disponível para falar numa salinha, para falar num vídeo, né? Eu estou sempre disponível. A gente pode, vocês organizem e falem comigo. A gente discute melhor para mim ser menos dispersivo, ter mais ideia, ser mais concreto. E conta algumas histórias. A gente pode dividir em períodos, não é, meu Rui? Porque realmente todo esse detalhe que só você é capaz de trazer, todo esse panorama, é uma aula, é uma coisa que nós precisamos. Não. Quem sabe a gente não cria um curso paralelo aqui às nossas entrevistas, uma história aí das revoluções de todas que você conheceu. Olha, nós não temos palavras para como agradecer esse momento tão maravilhoso, tão importante, tão agradável, e temos também parabenizar e agradecer você por sua vida, por tudo que você fez por nós brasileiros, né, pelas
pelas revoluções aí pelo mundo afora, né? Tá bom, obrigado, gente. Agora, Rubens, você quer falar mais as últimas palavras? Um dia vocês podem, já que vocês são tão gentis, quando diminui esse negócio do coronavírus, vocês podem me levar numa arquibancada para me ver um jogo do Corinthians. Opa! Está prometido já, está prometido já. O Del Rui vai gritar, vai Corinthians. Combinado, ano que vem, Del Rui. Pois é, o ano que vem, né? Isso. Quer se despedir também, Rubens, suas palavras? Eu queria agradecer o Del Rui pela aula, pela militância mundial, né, que está nessa figura histórica aí no nosso campo, e deixar o convite para outros momentos, outras conversas, né, outras lives, se for o caso. Pernil lá na porta do estádio, se ele quiser ir na arena, né? Dá para ir também, dá para gritar vai Corinthians lá, para levantar a mão para a própria cidadania. Vamos levá-lo no elefante comunista, vamos levá-lo no elefante comunista. Ele tem que conhecer todos esses locais da arena, entendeu? Reiteramos todos esses convites, Del Rui, foi um grande prazer. Espero vocês para a próxima, tá? Beleza. Tchau. Obrigado a todos que nos viram aqui, que prestigiaram as entrevistas do CDC, o papo de compas. Tchau, Del Rui. Um grande abraço. Proteja. Não pode ir na manifestação agora, não. Calma lá, espera a vacina.